Então, pessoal, buenas tardes e good evening, como dizia um certo general de ferro. Aqui, de repente, o Trump está expulsando imigrantes dos Estados Unidos. Vocês acreditam? É isso que acontece quando você chega ao poder e promete expulsar os imigrantes. Ele realmente está expulsando. Claro, para muitos isso não tem graça nenhuma, mas, no geral, está ficando algo meio assustador. Antes de começarmos, por favor, inscreva-se no canal. E agora que você já se inscreveu, vamos assistir. Isso é maravilhoso. Vejam só o que temos aqui. Trump pretende cancelar os vistos de 200 mil solicitantes de asilo. As autoridades dos Estados Unidos estão preparando o maior cancelamento de vistos da história do país dos requerentes de asilo. O maior da história do país, não em um ano, não em dois, mas em toda a história dos Estados Unidos. Claro, eles existem há pouco tempo, especialmente em termos geológicos, mas ainda assim. E aqui nos dizem o seguinte: e os vistos de negócios e todos os vistos de turismo serão anulados daqueles estrangeiros que solicitaram asilo nos Estados Unidos. Segundo informações da agência, se a decisão não for contestada ou revisada, nas próximas semanas o GASE planeja, junto com o Departamento de Segurança Interna, revogar dos estrangeiros os vistos de negócios B1 e de turismo B2, emitidos de 2016 até 2026. Na verdade, o cancelamento do visto não significa que imediatamente todas as 200 mil pessoas vão ficar na fila durante uma semana nos aeródromos, aeroportos e de lá serão deportadas. Não, isso não significa deportação, mas sim que simplesmente está funcionando. Agora, os Estados Unidos estão trabalhando na identificação e anulação de vistos não imigrantes para estrangeiros, que chegaram aos Estados Unidos por um curto período e depois solicitaram asilo para residência permanente. O cancelamento dos vistos não necessariamente resultará em deportação imediata. A maioria dos solicitantes de asilo será transferida para outra categoria, mas perderá o status de solicitante de visto de negócios ou de turista. Nos últimos 6 meses, os Estados Unidos anularam cerca de 175 mil vistos de pessoas condenadas ou acusadas de crimes. E também naqueles que se manifestaram publicamente contra a política dos Estados Unidos, especialmente no Oriente Médio. Imagine só, é preciso levar todas essas milhares de pessoas, ver o que elas dizem nessa internet de vocês e bloquear. Então tomem cuidado aí, se vocês têm de repente um visto de turista para os Estados Unidos e pedem asilo, podem cancelar o visto de vocês. E também se manifestar contra o Trump, ou se você fala alguma coisa ruim assim. Agora está perigoso viver, não se pode dizer nada para ninguém. Alguém se ofende por ser chamado de gordo, você diz que ele é gordo, ele se ofende. Você chama o idiota de idiota, fica ofendido, se ofende com alguma nova figura aí, diz que ele não está dando conta das suas tarefas, que ele é um gerente eficiente, com eficiência de menos 138%. Também se ofende. Agora, não importa onde você vá, sempre tem problema. O que fazer? Para onde correr? Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. E o quanto o mundo mudou nas últimas décadas. Se é claro, você já vive há algumas décadas. Próximo. E o segundo já é sobre os problemas e preocupações dos espanhóis. Sánchez na Espanha, onde eu, aliás, também moro. Ele pretende revisar a legislação migratória para evitar situações em que 70 mil especialistas valiosos corram para o esclave da Espanha e depois não conseguem deportá-los de volta. E isso aumenta de repente a criminalidade, a situação criminosa. A porcentagem de crimes, estupros, de repente aumenta. Bem, é meio surpreendente. Contaram lá, de novo, alguns jornalistas mostram especialistas valiosos que chegaram nadando do Marrocos. E diziam que lá tinha muitos médicos, muitos cientistas. Bem, eu mostrei eles para vocês. Alguém lá estava testando o solo com a testa. Talvez para ver se dava para construir alguma estrutura de engenharia. Aparentemente. Alguém lá é um neurobiologista famoso. Usava diferentes substâncias para experimentos. Enfim, chegava um mar de especialistas valiosos. E para onde esse mar pode ser levado ou como pode ser secado? Bem, é exatamente nisso que o governo espanhol está pensando agora. Em que eles mandaram bem? Pedro Sánchez convoca urgentemente o Conselho de Segurança Nacional, 25 dias após o início da crise migratória em Ceuta. Até agora, ainda chegam por lá alguns milhares, ou até dezenas de milhares de especialistas, principalmente nas praias. E a pressão sobre os serviços públicos continua. Consequentemente, o Partido Popular, um dos partidos que é mais ou menos popular na Espanha, exige acelerar a repatriação dos imigrantes ilegais. Aqui estamos falando justamente de deportação. A reunião acontecerá no Palácio Moncloa, na véspera da primeira reunião do governo após as férias de verão. Os participantes vão avaliar a situação, coordenar as medidas e depois ver o que pode ser feito. O representante do governo central em Ceuta, Miguel Ángel Pérez Turiano, reconheceu na segunda-feira que a cidade ainda está longe de voltar à vida normal.
Ele descartou a possibilidade de sua renúncia. Bem, isso parece estranho. Por um lado, acontece uma coisa dessas, e por outro, começaram a falar sobre renúncia. Bom, no fim das contas, cada um cuida mais do próprio interesse. Isso é compreensível. Depois é dito que a saída dele, sendo ele, mais uma vez, um representante muito valioso das autoridades, seria uma completa irresponsabilidade e uma demonstração de covardia. O Partido Popular exige cada vez mais funcionários para processar a repatriação dos migrantes. Bem, isso é basicamente deportação. E o porta-voz oficial, Bork Semper, exigiu enviar para Ceuta todas as unidades de assuntos de estrangeiros que são necessárias lá. Organizar o trabalho deles em 3 turnos, incluindo o noturno, para acelerar a análise dos casos de repatriação dos migrantes. É inadmissível que o processo de retorno aconteça como se fosse uma situação comum, porque esta é uma situação extraordinária. É preciso, diz Semper, mobilizar tantos funcionários quanto forem necessários, e pelo tempo que for preciso. Todos devem retornar e o mais rápido possível. Bem, aliás, ele tem razão de suas palavras, porque eu mesmo conheço de perto pessoas que lidam com migrantes. Você chega, eu já contei sobre essa situação. Por exemplo, esse órgão de imigração abre às 9. Você chega com seu agendamento, como se chama? Cartão. Horário. Marcaram um horário para você. Quando você deve se encontrar com o funcionário? Aí, você chega, por exemplo, às 9 ou às 9h30 e fica sentado, esperando. Não porque o funcionário tenha muito trabalho, mas porque o funcionário não está lá. E na maioria das vezes, geralmente são funcionárias. E depois ela entra correndo, por exemplo. Essa funcionária aparece lá pelas 10 horas, com um copinho de café na mão. E diz, simpaticamente, fica tagarelando, conversando com as colegas, e então senta no seu lugar de trabalho e começa a trabalhar. E você basicamente não pode falar nada. Por quê? O que você vai dizer? Por que você estava perambulando nesse horário de trabalho? Bem, aí você pode ter problemas com a papelada. Não estou dizendo que vai acontecer, mas no geral pode acontecer. Talvez. Eu não verifiquei. Eu fiquei sentado quieto. Eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Às vezes, se for preciso, dá para ficar quieto, em vez de fazer todo esse alarde. Fazer uma revolução. Mas o que fazer? Agora eu já não tenho mais esses problemas, porque sou um cidadão da Espanha, mas a maioria não é. E agora estão tentando mudar isso, porque em Ceuta, por exemplo, chegar ao trabalho às 10, tomar café às 10, realmente é inaceitável. Enquanto lá a situação da criminalidade é de verdade simplesmente terrível, como dizem os espanhóis. O Conselho de Ministros da Espanha, além disso, aprovou um projeto de lei para alinhar as normas na área de migração e asilo com o Pacto da União Europeia e criou oficialmente um comando unificado para coordenar o trabalho das autoridades em Ceuta. Lembro que, após 25 dias, o governo oficializou tudo isso. A nova estrutura será liderada pelo ministro da Política Territorial e Memória Democrática, Ángel Vítor Torres. No trabalho dela participarão mais algumas pessoas, incluindo o chefe do governo e todos os demais. A decisão, sim, foi tomada um mês após o início da crise e, naturalmente, provocou fortes críticas da oposição. Mas a criação de um comando unificado também faz parte da terceira fase de resposta à crise. A primeira foi conter o fluxo de imigrantes que chegavam. Depois veio a ajuda humanitária e a organização do retorno voluntário dos migrantes. E a terceira é essa. Nos dizem que 90% daqueles que cruzaram a fronteira de Ceuta já retornaram voluntariamente aos seus países de origem. Agora, as autoridades têm 3 tarefas principais pela frente. Repatriar aqueles que não têm direito de permanecer na Espanha, analisar rapidamente e com todas as garantias necessárias os casos de menores de idade e pessoas que realmente têm direito à proteção internacional. Além disso, não permitir que a crise atrapalhe a recuperação econômica e social da cidade. E a coordenação sob um comando unificado deve acelerar tanto a repatriação dos migrantes quanto a análise dos casos mais complexos e sensíveis. Para todas essas tarefas, são necessários 780 milhões, só para você ter uma ideia, enquanto a criação de um comando unificado no geral, talvez nem exija tantos gastos assim. Porque as mesmas empresas locais sofreram muito após o grande influxo de imigrantes. E os 180 milhões vão, por exemplo, para a expansão extraordinária do Plano Integrado de Desenvolvimento Socioeconômico da cidade. Mas esse pacote ainda não estava disponível no momento da publicação. O vídeo ainda estava sendo revisado na terça-feira, então vamos ver o que vai sair primeiro. Na colônia, com a Espanha está claro, com os Estados Unidos está claro, na Polônia estão atacando os ucranianos. Lá estão acontecendo cada vez mais desses casos desagradáveis, quando um polonês ouve algum sotaque ou até mesmo a língua ucraniana e ataca os ucranianos. Alguns poloneses atacam uns aos outros, achando que o sotaque do oponente é parecido com o ucraniano. Já houve esses casos, e isso, no geral, é um verdadeiro absurdo.
Casus belli. Na Polônia, por causa de uma palestra sobre Volhynia, ucranianos foram atacados. Houve uma briga generalizada entre 8 poloneses e 3 ucranianos de 20 anos. De acordo com o canal de TV, o incidente em Radom aconteceu em 2 de agosto. O que aconteceu lá? De manhã cedo, em um ponto de ônibus, o morador de Lublin viu 3 jovens ucranianos. Ele começou uma conversa com eles sobre sua origem. O polonês, segundo os ucranianos, queria dar uma palestra para eles sobre a tragédia de Volhynia durante a Segunda Guerra Mundial. Logo a conversa ficou mais acalorada. Primeiro virou uma discussão, depois uma briga. Mais 7 poloneses se juntaram gradualmente à briga. Suas identidades estão sendo apuradas, e eles não conheciam o iniciador da confusão. Bom, aqui no geral está claro. Pelo visto, o polonês começou a dar lição de moral. Os ucranianos ficaram indignados. Mas, de novo, vai saber, acho que nem todos os participantes estavam totalmente sóbrios. Na cidade polonesa, quando eles estavam lá, não dizem o horário. Se for, por exemplo, de manhã cedo, então, no geral, tudo isso é meio estranho. Os ucranianos, diz Tomás, falaram com ele de forma rude e já foi aberto um processo criminal. Aqui não há dúvidas de que os participantes do lado ucraniano muito provavelmente serão deportados. O detido é suspeito de violência por motivos étnicos e ataque em grupo. Ele pode pegar até 5 anos de prisão. Ah, e depois ainda ficou claro que durante a briga ele estava sob efeito de álcool. Aqui, aliás, não está muito claro quem realmente saiu prejudicado no final das contas. Quero dizer, de que lado vão prender alguém? Agora estou com a impressão de que o Tomás vai botar esse cara na cadeia. Mas se a pessoa estava bêbada e começou a provocar por causa de ódio nacional contra ucranianos, isso realmente merece toda a condenação. Porque, no geral, eu não suporto essas brigas nacionais, quando um tenta provar algo para o outro. Quem é melhor? Quem é pior? De quem eram as terras? De quem eram os czares? De quem são as melhores leis? De quem é a melhor religião? Isso sempre foi um absurdo. E é por causa disso que surgem todos esses conflitos semelhantes. Escrevam o que vocês pensam sobre a Polônia. Talvez vocês tenham passado por situações difíceis. Se você é polonês da Ucrânia, de Cracóvia, Varsóvia, outras cidades, Lublin também e outras. Escrevam se vocês já tiveram problemas com poloneses por causa dessas discussões, conversas, talvez em bares, onde também houve provocações. Ou até mesmo do nada, literalmente. É interessante saber o que aconteceu aí para conhecimento geral. O próximo é a Islândia, de repente. Nunca aconteceu isso antes. E agora, de novo, a Islândia quer entrar na União Europeia. Não sair de lá porque ela nem está lá, mas quer entrar. E para isso, está retomando as negociações. Se sim, um referendo será realizado. Se sim, as negociações serão reiniciadas. E então, haverá problema com a pesca. Senão, a ampliação da União continuará sendo um problema. A votação acontecerá em 29 de agosto. E é exatamente esse dia que o governo da Islândia apresenta como uma chance de agora ou nunca. Ou o país dará um passo em direção à adesão à União Europeia, ou manterá o status atual no espaço econômico europeu, que garante a Reykjavik acesso ao mercado único europeu, mas não lhe dá um lugar à mesa em Bruxelas. Está absolutamente claro que este referendo diz respeito à obtenção de um mandato para negociações. É o que nos dizem agora. O pedido foi feito, aliás, ainda em 2009. A economia da Islândia melhorou. Em 2015, o governo disse que não queria continuar as negociações. Mas em 2024 já querem. Enfim, quer, não quer, pelo visto, estavam fazendo bem me quer, mal me quer com uma margarida islandesa. E a ministra das Relações Exteriores, com um nome complicado, Thorgildur Katrín Gunnarsdóttir, escreveu que a ordem internacional em que vivemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial está se rompendo. Por isso, uma cooperação mais estreita com a União Europeia é um fator-chave para proteger os interesses da Islândia. Mas é compreensível, a população é pequena, a ilha em si é pequena, tem muito peixe. E há vários países, incluindo o Reino Unido e alguns outros, que querem muito que essa deliciosa peixinha seja compartilhada com eles. É como diz o provérbio, comer o peixe e não se engasgar com as escamas, essa é a versão correta, não aquela que você conhece ou pensou. Agora é a Polônia de novo. De novo temos a Polônia. Ops, não, é a Alemanha, desculpe, já tivemos a Polônia. Aqui, pelo visto, eu também deveria comer um pouco de peixe, porque lá tem aquele fósforo que permite ao cérebro funcionar normalmente. No aeroporto de Leipzig, lançaram vários drones. De novo tem a mesma base, e lá foi o primeiro, sobre o qual diziam que o motorista do ônibus literalmente já estava espantando com o sapato. Outro foi encontrado. O segundo colidiu com um avião de carga da DHL.
E descobriu-se que ainda havia um terceiro. Ele foi encontrado alguns dias depois. O terceiro drone foi encontrado 10 dias após o incidente, em 14 de agosto, em um campo a oeste do aeroporto. Perto dele foram encontrados 50 gramas de uma substância. Segundo a avaliação inicial, trata-se de exógeno. É possível que os criminosos planejassem um ataque muito mais amplo do que o previsto anteriormente. Bem, está claro, aqui já encontraram esse cartão de visita do Putin, não do Yarosh, mas do Putin. E surge novamente a pergunta: então, se eles planejavam algo assim, por que não realizaram? Porque, bem, os drones existem, essas substâncias existem. O que aconteceu lá? Por quê? É absolutamente impossível entender. Parece que alguém simplesmente espalhou drones com alguma substância, e agora isso passou a ser tratado como provocação. Mesh conta que agora também serão punidos aqueles que atacaram esse tal de Leipzig. Aeroporto de Leipzig. Merz comentou pela primeira vez a suposta tentativa de explosão e disse que todos serão punidos. Os resultados da investigação serão apresentados em breve. O governo federal fará com que os responsáveis pelos ataques híbridos paguem pelos danos. Eles serão responsabilizados. Segundo Merz, em breve serão apresentados os resultados da investigação e a situação será comentada. Mas foi assim, de forma tão enfática, que o chanceler mais popular de toda a história se pronunciou. Em termos absolutos, claro, lá o sinal já é negativo, é mais de impopularidade. Mas em termos absolutos, é super. E agora, algo está errado no reino da Dinamarca. Bem, na verdade não é na Dinamarca, mas sim nesse reino, nessa união, nessa coalizão dos lascivos, decididos e inúteis. Chame como quiser. Macron anunciou um grande exercício militar, mas Melanie, por algum motivo, se recusa. Ela não quer participar dessa tal coalizão. Tomamos uma decisão, diz Macron. E Melanie diz que não quer tomar essa decisão. Enfim, um deles quer, outro não quer. E a situação geral é complicada. E para Macron, o exercício se torna um elemento da estratégia de contenção e das futuras garantias de segurança. É muito importante, diz ele, continuar demonstrando nossa determinação e nossa prontidão. E a escolha da Itália, introduz diferenças importantes dentro da coalizão. Roma continua oferecendo apoio político, moral e material a Kiev, mas mantém o veto ao uso de militares italianos no território da Ucrânia. E agora também a participação em exercícios militares da coalizão dos inúteis, quer dizer, dos decididos. Escrevam nos comentários tudo o que vocês pensam sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se ainda não fizeram isso. Até mais a todos, continuação!